Bem-vindos a mais um podcast do Tela. Tela Negócios e Missões é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. E o podcast do Tela, você já sabe, é onde a gente se encontra para falar sobre histórias inspiradoras, falar também o que não deu certo, mas sempre com o objetivo de fazer você pensar fora da caixa, te inspirar a empreender, mas com a cosmovisão certa, calibrada, acerca de princípios de mordomia em que Deus nos confia quando somos empresários e empreendedores, mas com a visão certa de servir ao Rei dos Reis. Tá combinado? Então, eu te peço desde já, pela sua generosidade, você sabe que os algoritmos gostam muito disso, é alimento, né, para eles, então curta, comente, compartilhe, faça com que esse conteúdo chegue além mar, né? Então, hoje nós temos a honra de receber uma comunicadora de elite aí, do primeiro escalão aqui do Brasil, Elisângela Gomes. Bem-vinda, Eli. Oi, Edu, obrigada pelo convite, que honra, né, estar aqui com vocês, com a audiência de vocês, podendo compartilhar um pouquinho das boas novas que Deus fez através das nossas vidas. Muito Gratidão. Bom. E através dos negócios também, né? A gente vai repercutir um pouquinho da tua história aqui nessa trajetória de ser, nesse desafio, né, Eli? De ser empreendedor no Brasil, mas a gente gosta de desafio, não é verdade? Se não tiver desafio, nem chama. Muito bom, porque o desafio, eu costumo dizer aqui, né, que o empreender é um ato de fé por excelência, né? Porque empreender é desafio atrás do outro e nada mais estimula a fé do que os desafios, né? Então eu costumo dizer que empreendedor é um agente de fé em constante evolução, né? Mas é verdade. Muito bem. Deixa eu dar as devidas credenciais da Eli aqui e na sequência dar as suas redes sociais aí para o pessoal também te seguir, te acompanhar, né? Muito bom. Bom, então a Elisângela Gomes, a Eli, não é? Ela é empreendedora, comunicadora, palestrante e CEO da Adore Mais FM. A Adore Mais FM é a principal rádio gospel de São Paulo e fala a mais de 25 milhões de pessoas. É uma bênção, não é? Então você também está convidado a conhecer a Adore Mais, curtir. Tem aplicativo? Tem sim. Aplicativo. Ela vai dar as credenciais aqui, então convite, né? O reino de Deus não tem concorrência, a gente soma para multiplicar, não é isso, Eli? Mas fica à vontade para dar suas redes sociais e também da rádio, fica à vontade. Antigamente, né, o nosso endereço eletrônico era o e-mail, né? É verdade. Hoje... Isso faz tempo, né? Nem lembrava mais disso. Né? E aí agora o nosso endereço eletrônico virou o Instagram, né, as redes sociais. O nosso arroba, né? Arroba. Então tudo como Elisângela Gomes a Eli, com S. Elisângela Gomes a Eli. Tem um A no meio aí, né? Tem. Ok. A Eli. Perfeito. E ali a gente fala um pouquinho, né? Passa mais tempo juntos, traz tudo aquilo que a gente tem como propósito de ensino. Então, eu tenho certeza que vai edificar muitas vidas também e tudo como Adore Mais FM. O aplicativo é 24 horas, a rádio é só para 170 cidades do estado de São Paulo, mas o aplicativo já está sendo ouvido em mais de 20 países. Uau! Então, eu brinquei no começo aqui, né, que a voz, que o testemunho, que a história dele vai além mar, então vai mesmo, né? Vai, profeticamente aí já estabelecido. Bacana. E além de CEO, então, da Adore Mais, você tem um programa também, né? Não é isso? Tenho. Ou mais de um? Tenho 2. 2 programas. E eles acontecem todos os dias, num horário só. Digo isso porque, de repente, a pessoa pode... ainda é da rádio, né? Da época da rádio, né? Você está dirigindo o carro, às vezes, hoje, fazendo uma pesquisa dentro do Tela, né? E das reuniões do Tela. E naquele dia que foi feita a pesquisa, a pergunta foi a seguinte: quantos se informam através da televisão? Ninguém levantou a mão. Olha só. Não é? E aí quando a gente perguntou quem se informa através de um aplicativo, né, ou de alguma rede social, 100% levantou a mão. Uhum. E ali você tinha jovens de 16, 17 anos até
50 a mais. Então, você vê como a tecnologia de verdade faz parte do nosso dia a dia, né? Com certeza. E o que a gente está fazendo aqui, Edu, é o rádio. É isso, atual. é o antigo rádio, né? Né? Formato novo, mas não deixa de ser o bom e velho rádio, né? Exatamente, Uhum. exatamente. Eu tenho, sim, ali um programa onde eu apresento entrevistas, né? Eu trago autoridades, celebridades, né? Pessoas que fazem a diferença no mundo através dos dons, talentos. Então, nesse programa, todo dia, às 14 horas, de segunda a sexta-feira, 2 horas da tarde. Então, você está convidado aí, né? No quadro Essa é a Minha História. É isso aí. Né? Onde eu trago ali eles contando um pouquinho mais, com o intuito de ensinar mesmo esse processo, né? Fazendo a jornada do herói. Legal. E eu tenho um programa onde eu ensino, onde eu trago toda a minha experiência, né, de 28 anos como executiva de negócios, que é o programa Negócios com Propósito. Então tem tudo a ver aqui com o Tela Negócios e Missões, né? Estamos falando a mesma língua, né? Com certeza. Deus não une pessoas, ele une propósitos. Boa, eu gosto muito isso aí. disso. Legal. E aí é toda quinta-feira, às 5 da tarde. Toda quinta-feira, às 17 horas. Então, você que estiver indo para sua casa, né? O aplicativo, né? Ou... Aplicativo, eu também subo no meu Instagram. Ah, legal. E deixo esses programas salvos no meu canal do YouTube, Elisângela Gomes legal. Aeli. Muito Esses bom. programas de ensino, negócio com propósito, tá lá no meu YouTube, Elisângela Gomes Aeli. Legal, aproveitar esse gancho e dizer que a gente também está nas plataformas de streaming de áudio, Spotify, Deezer, então todas elas você pode encontrar também o podcast do Tela, tá bom? Eli, vamos começar do começo? Contar Bora. a sua história? Já Vamos a lá. gente fala sobre Adore Mais, eu sei Claro. que a Bíblia diz que a boca fala do que o coração tá cheio, né? Mas vamos repercutir um pouco mais da Eli fora da Adore Mais, né? E eu CPF. gosto, é isso aí, boa. CPF não CNPJ. É isso aí. Então, eu gosto de começar sempre com a adolescência. Sabe por quê? Por quê? Eu tenho uma teoria que, inclusive, foi validada por um entrevistado aqui, Dr. Djalma Pinho, neurocientista, de que é na adolescência que a gente recebe os inputs daquilo que a gente vai ser na vida adulta, no mundo dos negócios ou no mundo do trabalho. Com você foi diferente ou você faz parte da minha estatística? Eu faço parte. Então, beleza. Então, mais um check aí, né? Então, conta como é que foi a sua experiência na adolescência com o empreendedorismo. O que aconteceu que fez com que a Eli experimentasse empreendedorismo na adolescência? Edu, eu venho de uma família muito, muito simples, né? A gente ouve muito, eu vim de uma família humilde, tem uma diferença. É um erro de linguagem, Sim, né, de expressão. Simplicidade tal, né? é estilo de vida, né? E humildade é caráter. Tem rico, né? É super humilde, tem pobre extremamente orgulhoso, arrogante. Isso aí. Então, a minha família muito simples, né? Muito pobre financeiramente. Eu venho, acho que a maioria da sociedade vem daí de empreendedores, né? Aqueles pais que faziam de tudo para sobreviver. Então, os meus pais empreenderam, desde ter banca na feira até quitanda. Meu pai, ele teve uma fábrica de bloco, ele também foi segurança, minha mãe foi vendedora na rua, né? Ali vendia ovos, vendia pães, vendia tapioca. Então, hoje eles seriam chamados de empreendedores seriais. Com toda certeza. Mas aqui no Brasil a gente tem uma cultura de empreender por necessidade mesmo, Sim. né? Então, se quer um pouquinho uma condição diferenciada, né? Eu costumo dizer que vende o Fusca e vamos empreender, né? E vamos empreender. E aí a minha mãe também, né? Foi diarista, meu pai segurança, essa cultura, né, da sobrevivência, como você mesmo disse. Verdade. Né? E aí, a minha escola, vendo tudo isso desde muito criança, no sentido de preciso sustentar minha família. Entendi. Né? Vem daí. Nasci num berço cristão, evangélico. Eu brinco que se não fosse dia de culto, a minha mãe eu teria nascido dentro da igreja. Legal. Que bom. Um bom lugar, né, para nascer, né? Teria sido incrível. Né? Desde de muito, muito criança, a minha avó, a mãe da minha mãe, né? Ela faleceu esses dias, inclusive. Ela morreu com 92 anos. E 72 anos da vida dela, ela foi cristã.
Então, a nossa base familiar é a palavra. É a palavra de Deus, é o cristianismo. Então, isso é um legado que eu carrego, né? Que é expandir a palavra de Deus. Essa é a nossa verdadeira missão. Sem dúvida. E aí vem atrelado... Ministério da Reconciliação, né? Exatamente. Portador das boas novas. Exatamente. E aí, Edu, olha só. Quando a gente vê, né? Por isso que a importância dos ambientes que você está inserido. Quando a gente fala de reino de Deus e empreendedorismo, eu nasci no meio disso, né? Seria muito difícil, como diz o outro, dar outra coisa na vida. Porque o nosso ambiente nos modela. Sim, modela o nosso caráter. Tanto para o bem também quanto para o mal, né? Então é importante fazer essa leitura, né? Sempre. Com certeza. Hashtag fica a dica. Fica aí, a dica. Já vai anotando aí, ó. Isso. Hoje vai ser uma verdadeira masterclass. Você vai poder anotar aí e depois estudar um pouco da história da Eli, com certeza. Muito aprendizado. Mas quantos anos você tinha ali quando você se viu ali como empreendendo, vendendo alguma coisa, tendo um negócio? Edu, foi com 12 anos. Uau, assim, super jovem. Super, uma garota. Normalmente você faz algo pela dor ou pelo prazer, né? No meu caso foi pela dor. Olha só, eu sou da época do conga vermelho, sabe o conguinho, o tênis? Lembro, claro. Lembra? Tinha conga, tinha o amarelo, azul, vermelho. Que chute, né? Dessa época aí. Pois é. Os jovens estão nos ouvindo, depois dá um Google aí. Né? Apesar que tem um movimento retrô aí, né? Que algumas coisas estão sendo feitas releituras, mas com certeza os jovens não sabem do que a gente está falando. Não. E aí o meu furou. E eu tava indo pra escola, e aí, com vergonha, uma menina de 12 anos, tênis furado, eu fui pedir pro meu pai. Falei, olha, papai, preciso de um tênis e tal. Ele, ali, né, acredito que no meio de um furacão financeiro, você já sabe se virar, você já tem 12 anos, tá bom esse tênis ainda pra ir pra escola, se vira. Falei, o input que você precisava ali dele. Era só o que eu precisava, mas isso me perturbou muito tempo. Às vezes, da forma com que é dito, isso pode virar um trauma ou um peso, né? Sim. O Pedro Stivali esteve conosco aqui, um empresário incrível, né? Participou de um quadro do Fantástico da Rede Globo, chamado Chefe Secreto. E ele conta, né? Você comentando aí, eu lembrei dele, né? Que ele conta que o peso que os pais trouxeram na adolescência, ele carregou durante algumas décadas, né? E isso ajudou sobre um certo aspecto, mas ele chama de trava emocional. Sim. Né? E depois, graças a Deus, o evangelho ressignificou, e eu creio que também aconteceu isso com você, né? Com certeza. Né? Existem duas formas, Edu, da gente criar, né? Esses traumas emocionais, esses bloqueios emocionais, e que é através da repetição ou de um forte impacto emocional. Né? Então, e principalmente relacionado ao dinheiro. Né? E aí eu quero frisar isso, porque o dinheiro, ele acaba sendo o motivador de quase tudo na nossa vida. Né? E aí tem aquelas pessoas que colocam o dinheiro onde ele não tem que estar, tira ele de onde ele deveria estar, e aí não prospera. E a gente já chega nesse assunto também. E aí ali, olha só, quando meu pai, né, me gera esse forte impacto emocional aos 12 anos, eu sempre fui uma menina obediente. E fui me virar. Só que aí eu lembrei, olha só, gente, eu lembrei que na igreja tinha passado um missionário vendendo bolachas, né, biscoito, para ajudar missões na África, em outros países. Você modelou aquele business. Isso. Olha o ambiente de novo. É isso aí. E aí, eu lembrei dele. Falei, puxa vida, o fulano, será que se eu pegar aquela bolacha, eu vou vender, vou ajudar missões e ainda vou comprar meu tênis? Porque era legal, só isso que eu precisava naquele momento. Tava resolvido ali o seu business model, né? De negócio ali. Aí foi, claro que foi uma dificuldade para convencer minha mãe, né? Pra me deixar sair pra rua vender bolacha sozinha. Sim. E deu tudo certo, né? E aí eu fui. E aí onde começa
começam os desafios, né? Na vida. Porque uma coisa que você cresce é quando você encara os seus próprios desafios, né? Normalmente o nosso cérebro ele quer terceirizar, e aí gera o vitimismo, né? E toda vez que você terceiriza um problema, você está deixando de crescer, você está deixando de avançar, porque é nesses momentos que a gente cresce. E tem uma relação aí, né, Eli, que é Deus, né? O papel do Espírito Santo, né? Sim. Então, eu me lembro de um amigo que ele sempre dizia o seguinte: não fuja dos problemas ou desafios, porque pode ser que você precise voltar depois de novo para aprender alguma coisa que Deus quer te ensinar. Então, Vai voltar. Né? Então receba, né? E aí é tudo uma questão também de posicionamento ali, claro. Né? Como é que você envolve o Espírito Santo nos desafios. Mas vamos avançar um pouquinho. Então, 12 anos vendendo bolacha. Bolacha na rua. Legal. Bom, aí depois você foi para o mercado de trabalho. Você não empreendeu desde o início. Você teve Eu tive uma experiência. Uma carreira de executiva, trabalhou em várias empresas. Multinacionais. O que é bom, né? Te dá um outro olhar, te dá um background, né? Sim, hoje só é possível ter o negócio que eu tenho porque eu tive esse aprendizado lá atrás. Só que quando você tá no meio... Você não entende. Você não entende. Verdade. Né? E aí é onde eu chamo a sua atenção de novo, que é o treinamento de Deus. É onde Ele está te treinando. Né? E aí, olha só. Pensa você, uma moça, uma menina, porque aí depois eu fui vender livros na rua. Tive ali uma experiência com decoração. Enfim. Aos 18 anos, eu não aguentei. Ali, o meu círculo, a sociedade, dizendo que eu tinha que ter um emprego. Porque como se, né, empreender não fosse um trabalho, não fosse um emprego digno. Verdade. Então aí são as mentiras do diabo que a gente acaba ouvindo e aquilo é impresso na gente e a gente replica. E aí eu arrumei um emprego. Né? Aliás, uma moça cristã, eu tinha que ter. Comecei numa consultoria, uma grande escola também, né? Ali eu passei uma consultoria empresarial. Aprendi muito sobre todos, né, os departamentos de uma empresa. Depois fui gerente de banco. Programa de trainee, né? Você passou por todo... Isso, gerente Legal. de banco. Bom. Depois fui para uma multinacional que tem 56 países. Era responsável de uma região de São Paulo. Treinava vendedores, e aí foi indo. Só que eu sempre amei a questão comercial, né? Sempre a minha paixão foi a área comercial. E aí eu entendi que eu sou movida a resultados. Você sabe que eu digo aqui no podcast, Eli, que o empreendedor, ele na verdade é um vendedor. Né? Bom vendedor. Não é verdade? O empreendedor é um nome chique para o vendedor. Né? É isso aí, o fulano fala, o empresário tal. Então... Ele é um baita de um vendedor. É isso aí. Se ele é um bom empresário, certamente ele é um bom empreendedor. Mas continua, desculpa. Não, imagina. E aí, olha só, Edu. Né, a escola que a gente vai passando. Agora, dentro de todos esses ambientes, né, que eu fui exposta, eu sempre chamava atenção para a questão espiritual. Eu tava numa negociação ali, eu não sei o que tá acontecendo. Briguei com a minha esposa, com meu marido, não sei, ora por mim. Numa reunião para uma negociação, sempre tinha esses momentos. Essa oportunidade de falar do espiritual, né? Sempre tinha, né, ali. E eu não entendia também, né? Mas depois a gente percebe que não é o que você está fazendo, e sim quem você é por essência. Sim, verdade. E é isso, por mais que você não queira, é isso quem você é que está sendo vendido. Então, eu comecei ali a passar por vários treinamentos, né, também, até chegar numa fase em que as coisas não funcionavam como eu gostaria. Por quê? Desde muito menina... Isso como executiva? Como executiva. Okay. Os grandes negócios, os grandes números. Desde muito menina, minha mãe conta que eu sempre fui muito
ambiciosa, Uhum. né? Queria estar sempre com brilho, Uhum. cheia de sonhos. Eu sempre falava, eu vou ter muito dinheiro, Uhum. coisas assim. Só que não condizia com a minha realidade. Uhum. Numa igreja extremamente tradicional, né? Onde tinha um padrão de roupa, tinha um padrão comportamental de pobreza, Uhum. como se fosse algo Sinônimo de santidade. sinônimo de santidade. E eu nunca me encaixei nisso, Uhum. né? Porque aí eu ouvia que nós iríamos andar em ruas de ouros, eu amava essas pregações. Em ruas de ouros, cristais, e eu ficava imaginando, Uhum. né? Então, eu não entendia nesse contexto. E olha só que incrível, né? E o empreendedor, se você quer prosperar na vida financeiramente, o empreendedorismo é a porta, Uhum. Sem né? Para dúvida. você fazer riquezas. É isso Pode aí. ver, todos os milionários, bilionários da história que entraram para a história são empreendedores, né? São empreendedores. Eu costumo dizer aqui, Eli, que o nada contra, né? Quem decide pela CLT, né? Você contando uma história também, lembrei de um outro entrevistado aqui que disse que ele foi formatado para ser CLT, né? Ah, é? Porque o pai dele falava isso aí para ele também. Não, mas a nossa sociedade, Brasil, o a Brasil formatação é bastante essa. assim. Você tem que ter uma faculdade para arrumar um emprego. Exatamente. É só isso. Esse tema de faculdade ainda, ultimamente, tem sido bastante polêmico, né? É. Mas eu digo o seguinte, quando você é CLT, você troca o seu tempo por dinheiro, ponto. Sim. Né? E quando você é empreendedor, você troca o seu tempo por oportunidade. E quanto Com vale uma certeza. oportunidade? Edu, O céu pode ser o limite, né? aí vem o grande X da questão. Uhum. Quem é você? Para que Deus te fez? Porque existem os comportamentos humanos. Uhum. E que bom que Deus não nos fez em séries. É isso aí, somos individuais. Somos individuais, únicos e exclusivos Perfeito, ainda. É isso aí. Né? Você não vai encontrar outra Eli por aí na esquina. Então, por isso que quando a gente está falando aqui, contando a minha história, a sua história ela é a mais importante. Uhum. Né? Porque você sabe o preço que você pagou, você sabe a construção. E se não sabe, tem que saber. Uhum. Porque é aí também que Deus quer nos usar. E é uma questão de identidade mesmo, né? Você entender quem você é em Deus. E isso combina naturalmente com o empreendedorismo, porque você vai desenvolvendo a sua jornada, né? Construindo a sua história, né? Pois Como você diz lá no programa, né? A sua história. Empreender é uma boa oportunidade de desenvolver a sua história. Então, só conectando aí os temas, então você passou por todo esse processo aí como você disse aí, um programa de trainee, né? Patrocinado, né? Porque tem aquele que empreende vendendo Fusca, como eu brinquei aqui, e passa muito perrengue, né? Eu tive, meu primeiro carro foi metade de um Fusca. Metade? Como é que é isso? De um curiosidade, Fusca. Momento curiosidade. A gente não tem nenhuma sonoplastia aqui, né? Para um momento curiosidade, mas gente, como é que é ter meio Fusca, Eli? Eu vou te contar. Isso aí. Olha só, quando eu vendia livros, eram pesados, Sim. né? Livro é pesado para você entregar. Né? Não era Barça que você vendia, não, né? Não. Barça era super pesado. Não era. Mas eu vendia bastante. Uhum. Então, toda vez eu separava ali um dia da semana para fazer as entregas. Era muito pesado. Eu falei, puxa, eu preciso de um carro. Só que eu não tinha o dinheiro para comprar um carro, gente. Não tinha carro como. Inteiro, né? Você encontrou um jeitinho brasileiro. Aí na época. Ter um carro, pelo menos meio. Né? Meio. E aí. Muito legal. Um amigo ali na época, né? Um cunhado na época. Se tornou um grande amigo também. Queria um carro também para os finais de semana, passear. E ele também não tinha todo o dinheiro. E eu queria o carro para fazer as entregas durante a semana. Então eu falei, vamos fazer o seguinte, a gente compra um carro, na semana ele é meu e no final de semana ele é seu. Você sabe que você então inaugurou um conceito que existe hoje, né? Que é o share, né? O share. Compartilhamento de carro, né? Você pode tem clubes aí que você pode usar vários carros compartilhando uma semana cada um. Mas você inaugurou, poderia ter sido um negócio aí, Eli. Tá vendo? Se ele não tivesse sido roubado, o Fusca. O Fusca foi roubado. Naquela época acho que eu não tinha nem seguro para Fusca. Não. Né? Que pena. Aí sua metade foi embora. Foi embora no final de semana. Na parte dele, no dia dele. Muito bom. Foi legal demais. Legal. Bom, voltando então aí, esse processo trainee, e aí avança no tempo, você já experiente, né? Entendendo ali de que algumas coisas
alguns ciclos, possivelmente, né? Porque Deus também fecha algumas portas para abrir outras, né? Uhum. E aí, então, quando que foi o momento que você falou assim, eu vou ser empreendedora, ou agora eu vou assumir o protagonismo aí a liderança, né? Porque empreender tem muito a ver com liderança, né? Claro. Posicionamento. Quando que foi o momento chave? Teve um momento específico ali que você decidiu? Não teve. Por quê? Eu nunca tive um negócio só. Eu sempre tive 2, 3, né? Para você entender, fontes de renda. Legal. E depois de várias formações, também como coach financeiro, né? Aí a gente vem classificando como a renda extra. Sim. A renda principal e a renda passiva. Mas aí esse é outro Bíblia, assunto. né? Lança o pão sobre as águas de dia e de noite, você não sabe qual vai prosperar, né? Então, isso aí. Faz sentido. Então, mesmo quando eu tinha arrumado o emprego lá, o primeiro emprego aos 18 anos, lembra? Gente, meu salário era R$356, eu lembro até hoje. E aí, quando eu cheguei, meu primeiro salário, eu olhei e falei assim, isso aqui não dá nem pra pagar, nem mesmo, sei lá, nada. Porque eu já vendia livros, já vendia, que era tinha uma outra muito referência e tal. E aí, naquele momento, eu também fiz miçangas, na época, fiz decorações. Então, eu trabalhava de dia, à noite eu fazia um curso de técnicas comerciais, chegava em casa meia-noite, 11h30, meia-noite, ficava até às 3 produzindo, no final de semana eu saía para vender. Então, eu nunca fiz uma coisa só. Eu sempre tive rendas extras. Legal. Então, quando você fala um momento de empreender, eu não tive. A minha vida, ela foi construída nisso. E é importante a gente trazer uma definição que é o empreendedor intra. Isso, é verdade. Muito boa. O que é interno e o que é externo. Então, por exemplo, quando você tem um cargo de liderança, você é um empreendedor interno. Por quê? Empreender é você pegar algo do zero e torná-lo grande. Mas é importante ter a consciência disso e a atitude de dono. Exatamente, né? Senão não funciona. Se estiver naquele modelo mental de novo, estou trocando meu tempo, né, por X reais, tá errado. É uma oportunidade que Deus está te dando de liderar e de empreender mesmo, né? Tudo bem com o dinheiro do outro, né? Mas a atitude é de empreendedorismo, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Então, né, uma das coisas que os líderes que estão assistindo a gente aqui é você identificar nos seus colaboradores quem tem esse perfil. Porque se o colaborador ele não está executando bem a função, quem errou foi o líder que contratou errado. Olha só, quando a gente vem entendendo as habilidades humanas, Edu, a gente erra menos. E esse é um dos pilares que eu trabalho ali em Negócios com Propósito, que é você entender onde é a sua maior força, onde você funciona melhor. Né? Então, quando eu falo que eu sempre já tinha essa habilidade de empreendedorismo, mesmo na multinacional, mesmo ali como gerente de banco, né, eu já tinha esse espírito, né, de empreendendo. Então, só que eu só fui descobrir isso depois que eu fui estudar. Por quê? Toda vez que eu ia fechar grandes negócios de milhões, eu travava. Eu fazia de tudo para aquele negócio não dar certo. Eu tinha as habilidades. Inconscientemente. Era uma trava emocional, então, que você tinha ali, algum bloqueio mesmo, né? Por quê? Eu ouvia meu pai falando assim: cuidado com o pé maior do que a sua perna, onde você não alcança. E aí tantas mentiras, né, sobre o dinheiro. Porque se você tiver muito dinheiro, você vai se corromper. Imagina, eu sempre fui crente, sempre amei a Deus sobre todas as coisas. Sempre servi na igreja, eu sempre tive cargo de liderança na igreja, sempre. E uma coisa interessante é que seus pais também eram cristãos, né? Sim, minha mãe. Então, eu só quero fazer uma pausa aqui, e eu sinto mesmo de chamar a atenção para esse detalhe que eu acho que pode ser libertador para algumas pessoas, né? É óbvio que a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. E acho que os primeiros conselheiros são os nossos pais. Sim. Né? Então, o que eles dizem é muito importante porque tem experiência, né? Eu não digo muito importante, ele é muito poderoso. Sem dúvida. Porque os nossos pais, eles também carregam a história dos seus pais. Sim. Então, os traumas. Então, hoje, nós
somos uma mistura Uhum. dos nossos pais, 50%, e nós. Uhum. Então, E às vezes dos nossos avós também, né? De alguma com certeza Aham. vai vir. Então tem tem padrão comportamental que nós temos que não é nosso, Uhum. é de quem veio antes. É isso mesmo. E então, nesse sentido que eu quero chamar a atenção da nossa audiência, até olhar para a câmera mesmo, dizer o seguinte: analisa, né? A Bíblia diz que a gente tem que fechar a porta do nosso quarto, examinar o nosso coração, e analisa às vezes, né? Eu tenho tido a oportunidade de aconselhar alguns empresários, e a gente percebe isso ali, que eles estão bloqueados por alguma coisa que eles nem mesmo sabem o que é. Então, às vezes, investigar isso, né, se não foram coisas, sentenças poderosas dos pais que criam, né, verdades que não são as verdades que estão na Bíblia. Claro. Então, esse é o ponto, né? O que a Bíblia diz sobre empreendedorismo? Sim. Né? Qual o potencial que você tem a partir... Não estamos falando de teologia da prosperidade, nada disso. Mas a partir da identidade que temos, que a Bíblia nos informa, nos posiciona, mas o que isso é contrário àquilo que os nossos pais disseram, ou outras pessoas, né? Pode ser um tio que conviveu, né? Ou mesmo um chefe que criou sentenças que estão bloqueando o nosso desenvolvimento como empresário. É importante ter essa consciência, né? Porque você não tinha essa consciência, claro, né? Que não. Você acabou desenvolvendo. Então, eu estou chamando a atenção porque às vezes é uma oportunidade para o seu testemunho transformar em libertação de muitos que estão presos, né? Não consegue desenvolver porque às vezes está dentro da própria pessoa, não é? Como foi o seu caso aí. Exatamente. E essa é uma das razões. Uhum. Por quê? Você é empresário ou você que quer empreender, você não avança por motivos emocionais, espirituais, técnicos. Capacitação, né? E às vezes tem muito romantismo, Deus vai me ajudar, mas você tem que ter qualificação, tem que entender. Né? Você sabe que uma das coisas que a gente mais encontra? Empresário que não entende de matemática financeira. É possível isso? Não é, você tem que entender como é que funciona minimamente imposto, né? Fluxo de caixa, tem que compreender esse universo. Edu, existem as habilidades naturais e as desenvolvidas, né? Essa parte mais, né, de números. E aí existem 4 temperamentos do ser humano, né? O analítico, e esse assunto é muito, muito, muito importante, né? É o dominante, o analítico, o melancólico e o influente. Então, não existe o comportamento correto ou mais importante. Não existe isso. Cada um tem o seu. Cada um tem o seu. Então, é claro que um dominante, ele vai ser muito melhor na comunicação e abrir novos caminhos do que um analítico. O analítico vai ser mais difícil ele sair do lugar, mas se você der uma planilha para ele, ele vai, vai recorrer ali perfeitamente. Então, aí a gente fala das habilidades naturais, né? Agora, o empreendedor, ele precisa das habilidades desenvolvidas. E aí, que é essa sua fala, que é extremamente importante. Por exemplo, lá na empresa, eu tiro um dia, né, para fazer folha de pagamento, a parte da gestão, administração. Naturalmente falando, eu não gosto. Eu tive que desenvolver essa habilidade. Então, nesse dia, eu paro e falo, hoje, conscientemente, eu preciso fazer isso, né? Agora, se deixar, é programa, é conteúdo, é atender cliente, é negociação, estratégia, planejamento, crescimento. Comunicadora, entende? Na frente. Então, quando você traz a clareza do que é habilidade natural e o que é habilidade desenvolvida, você tira o peso emocional. Interessante isso, Você tira o peso. Então, assim, eu vou fazer isso porque precisa, mas o que eu gosto é isso. Então,
você já fica leve. O que você está dizendo é interessante mesmo, porque às vezes a pessoa está com esgotamento, né? Você ouviu falar de bastante esgotamento. Nossa, muito. Agora, né, mais ligado talvez a executivos, a história do burnout, mas tem muito empresário esgotado mesmo, porque A maioria. usa essa expressão, o fardo está pesado, mas é porque, ok, né? A gente sabe que o brasileiro também não tem essa cultura de Não. autodesenvolvimento, né? Não Então, tem. ele quer estar sempre no operacional e não entende que crescer um pouco, ele precisa estar mais no estratégico do que no operacional. Exatamente. E dependendo do tamanho do negócio, aí tem que, né, passar mais tempo no estratégico e no tático. Mas o ponto é esse, né? É entender, se entender, né? É se olhar para dentro e também buscar, né? A gente fala bastante no Tela, buscar apoio, né? Na rede de apoio, né? Em outros empresários, buscar conhecimento, buscar mentoria. Isso tudo enriquece, porque no final do dia você pode ser uma presa fácil da sua própria empresa, fazendo um trocadilho, né? Sim. Você afunda ali no dia a dia e isso te impede de crescer e às vezes te mantém como a empresa acaba sendo mais uma prisão mesmo, um fardo de verdade, do que aquilo que Deus poderia fazer através dos negócios. Com certeza. E aí, Edu, de novo, os pilares, né? Você entender onde estão as suas habilidades naturais, porque aí tem o seu chamado. Você ter paixão, amor, aquilo que você faz porque você ama, né? E o porquê disso. E o porquê você faz isso. Então, isso é o que vai te manter de pé. Né? Isso tanto quanto empreendedor, quanto CLT, né? E aí, eu não sei qual fase você está aí da sua vida, mas você descobrir isso, né? Aquilo que você é bom fazendo, aquilo que você ama e o porquê. Aí, a conta fecha. Meu Deus do céu! E olha só, quando eu percebi que eu tinha as habilidades técnicas, né, de negociações. A minha experiência me validou isso. E na hora da prática, o resultado não chegava. Teve uma época, Edu, que eu estava negociando uma rede de televisão, que aí, né, 16 anos eu acabei entrando diretamente na comunicação, ali com rádio e TV. E essa empresa, o que naquele momento era feito? Negociação em emissoras no Brasil inteiro. A gente ainda tem um braço disso. E lá naquele momento era uma rede de TV. Então, era uma negociação de 4 meses que eu estava. Fiz tudo que você imaginar, reunião aqui, fora do Brasil, tudo. Super complexo o processo. Super complexo. Na hora do fechamento das assinaturas dos sócios, eu fiz de tudo pro negócio que loucura, não dar certo. Gente, olha isso. Travei. O que era? Um problema emocional. Crenças limitantes da prosperidade e da abundância. Por isso que, olha só, quando a gente entende, né, o Deus poderoso que nós temos, quando você entende a essência disso, é impossível você não ser próspero e abundante. Mas a crença que foi instalada em mim era de que se eu fosse rica, vamos colocar assim, não tem uma comum, eu não seria amada por Deus. Então o que eu queria? Ser amada por Deus por hora? Claro, eu não podia ter muito. Que loucura, hein? Inconsciente. Que mentira do diabo, né? Percebe? Mas é muito sutil, né? Aí foi onde eu falei, peraí, tem alguma coisa errada comigo. Então, se auto-pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu não estou chegando no resultado que eu preciso, que eu quero? O porquê? Onde eu começo a estudar muito, muito sobre desenvolvimento pessoal. Legal. Né? Sobre o autoconhecimento, que foi onde a minha vida mudou. E tem um antes e depois disso. É porque somos feitos de espírito, alma e corpo. E as nossas emoções estão ali, as crenças. Então, o Espírito de Deus, você pode ser um crente
nossa, tá todo dia na igreja, tá no seu quarto com a intimidade, tudo certo. Mas se as suas crenças, elas não estiverem clarificadas, você não faz o que Deus está te mandando fazer. O seu corpo não vai agir. Você não funciona no seu chamado, na Não plenitude, né? E às vezes não entende por que não avança, né? É uma pergunta muito comum, né? Por que eu não consigo avançar como eu gostaria, né? E até, às vezes até reconhece o chamado de Deus, mas percebe que tem uma trava ali. Com certeza. E olha, fazendo ali, né, uma analogia no túnel do tempo, se eu não tivesse passado por esse momento, hoje, a minha missão de expandir a palavra de Deus para milhões de pessoas, que é o que a Dori Mais faz, eu não estaria fazendo. Interessante, né? Não tinha passado para o outro nível, ou para onde Deus estava te chamando de fato. Vamos falar um pouquinho de Adore Mais, então. Bora. Então, passou o tempo, aprendeu bastante. Bastante, chegamos até aqui. Aprendeu. Ufa! Legal. E aí chega a Adore Mais. E qual que é o propósito da Adore Mais? Como é que chegou isso na sua vida, né? E como é que você tem trabalhado com esse chamado, portanto? Isso. Olha só, como eu disse, né? Eu intermediava emissoras e aí eu fui convidada para fazer parte de um projeto interdenominacional, né? A princípio, fazendo a gestão de 4 emissoras. E foi ali que eu saio do corporativo, né? E venho para o gospel. Né? Eu achei então, não incrível. Eram cristãs as emissoras que você trabalhava, isso? Não, eu entrei já como emissora evangélica. Ah, ok, tá bom. Tá? Não era. Né? Que aí teve uma fase ali da vida que eu morei fora, né? Fui pra Europa. Quando eu volto, eu recebi esse convite e eu me apaixonei. Falei, nossa, trabalhar com igrejas, com pastores, fazer anúncios de coisas relacionadas ao reino, vai ser incrível isso. E eu aceito essa proposta. E foi a minha outra escola. Só que aí, na minha cabeça, eu achava que ia ser muito melhor trabalhar com quem era crente do que no executivo. E não foi assim. Eu vi muita, assim, falta de preparo, falta de profissionalismo. É como se profissionalmente eu tivesse regredido. Mas espiritualmente eu tivesse avançado. Porque foi um encontro. Puxa, então eu vou unir aquilo que eu faço profissionalmente com expandir a palavra. Pra mim foi incrível. Mas tinha pedras no caminho. Meu Deus do céu. Os 2 primeiros anos eu achei que eu ia enlouquecer, que eu ia pirar. Que loucura, Eli. Porque faltava muito profissionalismo, né? E aí eu falava, mas como é que faz, né? O reino de Deus tem que comunicar. Tinha que ser o contrário, né? A régua tinha que ser mais alta, né? E não era. O texto diz que tudo que a gente faz, para o Senhor a gente faz, né? Mas fica naquela coisa do... Bom, é para Deus, Deus sabe, se não deu para chegar lá, Deus sabe. Né? E tem que ser o contrário, né? E justamente como é para Deus, tem que ser o seu melhor. Você acredita que dentro desse processo de empreendedorismo, esse foi seu maior desafio? Essa falta de profissionalismo, esse quase desejo de desistir? Porque no final do dia, né, e a gente tenta minimamente contar também o que não deu certo, ou que a parte não tão boa, né? Porque isso também nos ensina, né? Se não fossem os erros, né, convertidos em aprendizados, a gente não chegaria. E como é que você resolveu essa falta de profissionalismo? Você falou que chegou num quase limite ali de não conseguir avançar. Como é que você resolveu isso e o que te fez permanecer ali, firme no propósito? Separando o que é o homem de Deus e o que é o profissional. Entendi. Então, separar. Então, imagina, uma vida de estudo, fiz muitos treinamentos, né, faculdade, eu fiz muitos cursos, sei lá, tá beirando mais de R$500 mil, já perdi a conta. Aqui fora do Brasil também. Então, assim, preparo, né? Uma coisa que me motiva muito é o conhecimento. Eu amo aprender coisa nova todos os dias. E é o que eu ensino ali pro meu pessoal, pro meu time. E novas experiências. Então, tô sempre em busca de conhecimento e novas experiências. E aí, Edu, quando eu separo o que é o homem de Deus e o que é a questão profissional, eu avanço.
Que legal, porque e tem uma questão aí que a gente acaba julgando, né? E a gente também acaba engrossando o erro, né? Porque é difícil não julgar uma pessoa, não é, Eli? Você tá ali Muito. motivada, e aí você Muito. às vezes tem ali a insígnia, né? A plaquinha do título, né? Da espiritualidade, e foi muito sábio isso, né? Quando você separa. Separa. Imagina, Aham. eu trabalhei com as maiores igrejas do nosso país. Uhum. Então, como é que... e é usado muito, né, esse termo no nosso meio, o líder espiritual. Como é que você vai dizer pra ele como é que tem que fazer? Tá A questão quase- profissional. É complicado isso, né? Puxa vida. É. Então, assim, eu... Muitas vezes na negociação eu virava a chave. Opa, agora aqui eu tô trabalhando, aqui é profissional. Aqui não é espiritual. O meu chamado é expandir o reino, tá tudo certo. Né? Inclusive, várias igrejas que passaram por mim cresceram absurdamente, que né, esse é o poder da mídia. Sim. Então, o último case nosso, uma igreja entrou com 80 pontos de cultos, em 2 anos saiu com 254 igrejas. Por causa da mídia. Por causa da mídia, o planejamento que eu fiz com ela de expansão. Uhum. Né? Então, pensa você, eu dizendo pro líder espiritual como é que ele tinha que fazer o negócio dele crescer. Uhum. Então, quando eu viro essa chave, que eu tive paz emocional. Eu falei, uau, eu posso dar o meu melhor. Uhum. Então, pastor, vamos lá, apóstolo, bispo, né? X. X. É assim, ó, que o senhor vai fazer. Assim, 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 assim. No final, Deus agir. Uhum. Para Deus agir. Uhum. Então, foi muito poderoso isso, quando você separa, né? Lá em casa até a gente brinca que abre uma caixinha, fecha, abre outra, fecha, abre outra, fecha. Porque se você mistura tudo, você não faz nada bem feito. Uhum. Muito bom, muito bom. Eli, eu vou entrar num texto, você está falando aí, né, contando a sua história. Eu vou entrar num tema aqui que é um pouco provocativo, tá bom? Bora, Aceita gosto. o desafio? Bora. Você gosta de desafio, né? E quem sabe também um pouco polêmica, a depender da sua resposta aí. Então a gente Vamos já ver. prepara a audiência aí Ai, ai, ai. e o time da produção aí para preparar um bom corte a partir daqui, né? Como é que, né, você teve muita experiência aí, como você está contando, né, desde curso a liderança. Mas vamos combinar, né, e vamos partir daí de que a sociedade brasileira é extremamente preconceituosa. Quando eu falo sociedade, a igreja está dentro da sociedade. Ou Perfeito. melhor, as pessoas, né, ali cristão e não cristão, porque tem a ver com viés cultural, né? Então, eu acredito, né, que o brasileiro médio ele é preconceituoso. E existe também um outro viés do machismo, né? Que desde sempre existe na cultura brasileira e que também, infelizmente, existe dentro da igreja. Né? Não vamos entrar no mérito de título, nada disso. Mas eu quero misturar aqui, Eli, a sua visão de mulher empreendedora e cristã. Uma boa combinação, né? Qual que é a sua visão sobre isso? Porque já tem uma provocação para você, mas vou deixar você aí discorrer o seu conceito, o seu pensamento, porque também tem muitos ventos ruins dentro do meio cristão, tentando desconstruir aquilo que a palavra diz. Mas você é entrevistada. Edu, fica à vontade. Eu sofri muito. Uhum. Preconceito. Muito preconceito. Por quê? Primeiro, né, o mundo dos negócios, ele tem a sua maioria homens. Uhum. Igreja também, né, pastores. E a mulher, ela tem uma figura de coadjuvante. Uhum. Imagina, eu juntei isso. Mulher, cristã, empresária. Uhum. Então, os primeiros anos ali, né, dos 16, eu sofri bastante, muito preconceito mesmo. E aonde isso mudou? Depois que eu gerei os resultados. Uhum. Né? E aí eu trago tanto para homem quanto mulher. Você só vai ter a sua validação depois dos resultados. E aí agora, você entenda como você quiser. E essa é uma verdade absoluta. Uhum. As pessoas, elas te validam pelos resultados. E Deus vê o coração. Uhum. Né? Se não fosse a minha história, você não me convidaria para estar nesse podcast hoje, por exemplo. Sem dúvida.
né? Verdade. Então, aquilo que você gera como resultado vai ter uma voz. Você vai ser percebido. E aí entenda, tira o seu ego de lado. Que é onde também Deus quer nos usar. Todos os heróis da fé que entraram para a história foi pelos resultados que eles geraram. Né? Então, isso independe se é homem ou se é mulher. Vamos lá. Olha só. Quando a gente vai para a palavra, e eu amo Provérbios 31. Como que é a mulher de Provérbios 31? Ela é sábia, ela é empreendedora, ela é do lar, ela cuida da família, ela cuida do seu esposo e ela é amada. Sem dúvida. É um desafio enorme, né? Né? Sem dúvida. E aí, olha só, e aqui eu não quero colocar pressão em você, mulher. Ao contrário, eu quero com esse assunto trazer libertação. Boa. Porque parece que a mulher ela tem que ser boa em tudo, né? E aí, quando a mulher trabalha fora e tem esses conceitos, né? Aí, ela não cuida do seu lar. Ou quando ela cuida do seu lar, cuida das crianças, ela não pode trabalhar fora. E aí, de novo, eu venho com as mentiras do diabo. E quando você olha para Provérbios 31, rola o alívio. Por quê? Ela empreendia. Ela era investidora. Então, quando ela faz ali a roupa para os seus filhos e para o seu esposo no verão, para o inverno, ali ela negociou a matéria-prima. Ela saiu para comprar. E depois, ela é conhecida na sociedade. Ela vendia. Sim. Essa mulher de Provérbios, ela era uma baita de uma vendedora. Só que quando o esposo dela estava, quem que era a autoridade? Era ele. Ela fazia ainda assim com ele, ó. Jogava ele pra cima. Então, quando depois você lê lá Provérbios 31, você mulher que tá ouvindo a gente aqui, você é homem também, até pra ajudar a sua. Você vai ver que ela tinha várias habilidades, né? E infelizmente existem os extremos e a falta de equilíbrio e sabedoria. É claro, e eu acredito muito nisso. A mulher tem o seu papel e o homem tem o seu papel por essência. A mulher, ela não é forte fisicamente, mas ela é firme em opinião, em sabedoria, no posicionamento e na sua identidade. E o homem, a mesma coisa, ele é forte, né? Ele é forte. Então, ele é o provedor, ele é quem sustenta, ele é quem traz a segurança, ele é quem mata e morre pelos seus. A mulher não. Ela ama, ela cuida, ela zela, ela é protetora dentro ali da sua família. Então, quando você mistura os papéis, e a gente vem, né, com o feminismo, a mulher querendo ser o homem aí vira bagunça. Por quê? Não entendeu o que diz na palavra. Então, uma bandeira que eu levanto é: você, mulher, seja doce e seja firme. Doce em amor e firme em sabedoria e em identidade. Você é o pilar da sua família, do seu esposo e da sociedade. Edu, tira a mulher da sociedade. Não é possível, né? Essa possibilidade não existe, né? Porque a gente iria contra a sabedoria de Deus, né? Quando ele criou a mulher ali. Mas a gente também vive num tempo de feminismo, ou, como alguns dizem, pós-feminismo, que é a tal da cultura woke, que passou do empoderamento feminino, não é? Que não é bíblico, você concorda comigo? Com certeza. Né? E eu não gosto dessa palavra, empoderamento. Feminino. Então, mas aí que tá de novo as falácias do inferno. E eu não preciso dizer aqui o santo, naturalmente, né? Mas é triste ouvir, né, de alguns púlpitos, mulheres falando isso, né? Edu, falta conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento. Sim. E o que é? Presta atenção nisso. E o que é o empoderamento? É você ter poder dentro. E o que é você ter poder dentro? Empoderado. É você saber quem você é em Deus. É simples assim. Não é aqui fora você ditar as regras. É dentro, com a sua identidade revelada. Sabendo quem você é. Né? Então, o empoderamento é a gente ir lá tomar o lugar dos homens.
não é isso. Uhum. Isso, vou ter que dizer, são mulheres com dores emocionais mal resolvidas. Principalmente com a questão da paternidade. Interessante. Vem aí, Uhum. né? Porque ela não teve a proteção do pai, não teve a proteção masculina. E aí ela teve que fazer um papel, né, de autodefesa. Ou autoafirmação, às De vezes, autoafirmação. Né? Por sobrevivência até, né? Que vem de uma dor muito forte. Uhum. Né? Então, e por que eu estou falando esse assunto? Eu tô dentro disso. Uhum. Você viu? A minha história começa com meu pai me fazendo Verdade. me virar. Uhum. Chegou um momento ali da vida que a figura masculina na minha vida, ela era muito complicada. Era difícil para mim receber ordens de homens. Uhum. Era muito difícil. E aí toda vez que eu olhava como cristã, falava, peraí, eu tô pecando? Então foi um momento também de conflito. Peso ainda, né? Pelo amor de Deus. Jesus. Edu, você não tem ideia. Uhum. Então assim, em momentos, em mesas, é claro que assim, existem papéis. Uhum. Né? Então assim, a mulher dentro de casa é um papel. Uhum. A mulher de negócios. Não pode substituir também, Exatamente. Né? Acho que aí também está o caminho, o atalho errado que desconstrói aquilo do lugar para o qual Deus constituiu a mulher também, né? Com certeza. É claro que na mesa de uma negociação, você vai estar com homens. E qual que é a energia que está circulando ali? Uhum. Dos negócios. Então você precisa ser firme. Uhum. Só que você só é firme quando você sabe quais são os seus princípios e valores. Uhum. Como mulher e principalmente como mulher cristã. Uhum. Né? Então, agora em casa, é um outro papel de esposa e mãe que você precisa executar. Ali você não é uma negociadora, mas não, aqui você é a protetora. General, né? Aqui você é quem acolhe, Uhum. Aqui você é aquela que ama, é aquela que dá leveza ao lar, Uhum. né? E na palavra fala, é melhor, como é que é? Aquele verso, Edu, que fala da mulher rixosa. É melhor morar numa casa sozinho do que uma mulher rixosa, né? Imagina. Uma goteira ali para trazer tormento, né? Isso. É isso então, aí. quando você separa, aí você tá cheia de pressão daqui de fora, né? Quando a mulher trabalha fora. E traz essa pressão para dentro do lar. Uhum. É claro que ela vai brigar o tempo todo. Uhum. É claro que ela vai querer dar as regras num ambiente onde a autoridade ali é o homem. E a Bíblia também fala sobre isso. Né? Os filhos. E ali, ela toma o lugar que não é dela. Aí ela acaba sendo o pai ao invés de ser a mãe. E aí a minha mãe dizia, né? Põe os pés pelas mãos. Né? Verdade. Agora, é interessante notar, né, Li? Você citou aí a mulher de Provérbios 31, né? A minha nota é que essa passagem, eu nunca ouvi ensino bíblico sobre isso. É né? poderoso. Negligenciam isso quanto deveriam dar clareza sobre um fato importante, né? Mas também é importante pensar de que não foram todas as mulheres, assim como não são todos os homens, para serem nesse lugar de empreendedorismo. Claro. Né? Então, o que eu quero dizer aí, né, e até citar essa tal da cultura woke que vem desconstruindo, né, a família sobretudo, né, dizendo é mais do que empoderar a mulher, dizendo ela não precisa de homem mais. Meu Deus. Né? Você não é que você seja a mulher poderosa, você seja o homem sai da relação e a cultura woke masculiniza a mulher. Olha que falácia do inferno, né? Desconstrução mesmo da mulher. Mas é importante ter sempre o equilíbrio, né? Então entender de novo o posicionamento que você tem em Deus, né? Que o Espírito Santo fala a seu respeito, né? E aceitar o desafio, porque de verdade eu reconheço, minha esposa é também minha sócia, né? Então eu reconheço muito que o desafio dela talvez seja maior que o meu. E aí ser o sacerdote é cuidar também.
né? Não é só o que provê ali dentro do lar, a direção, etc e tal. E saber dividir os papéis também. Por exemplo, no meu caso, né, a gente divide muito bem os papéis dentro da companhia. Então isso flui bem. Mas, de novo, equilíbrio e sabedoria é o que dá cor e sabor à vida, né? Seguir a vida pelo conselho de outras pessoas, ou porque a mídia está dizendo, né? Ou porque a rede social também, a gente aqui repercute todo o nosso conteúdo nas redes sociais, né? E assim como um carro, ele pode servir para abençoar ou para matar, amaldiçoar, Sim. é ter a sabedoria e não consumir cegamente a mídia social, o que está vindo pela mídia social, desconstruindo princípios bíblicos, né? Ou te levando para um lugar que certamente Deus não te chamou como mulher. Posso dizer assim? Não? Você me autoriza? Claro! Edu, tem como uma macieira da banana? Não. Quando você entende a sua essência, para que você foi criado, a sua identidade, né? No corpo, na alma e no espírito. E de novo, eu trago a questão da força. Tem aqui um saco de 100 quilos. Quem vai levantar com mais facilidade? É o homem ou é a mulher? A força física vem do homem. Sem dúvida. Isso aí. Então, e aí a gente pode trazer para o campo das emoções, né? A mulher, ela tem naturalmente a facilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. A mulher tem essa habilidade, né? E olha só que incrível isso. Foi colocado alguns dispositivos na mulher de percepção que o homem não tem. Então, eu tenho certeza que lá na sua casa não é diferente da minha. Né? Quando a sua esposa fala assim, cuidado com fulano. Aí você fala, mas peraí, você tá com cisma. No dia seguinte acontece alguma coisa. Tem o tal do sexto sentido, né? Como é a expressão popular, né? Trazendo para o nosso contexto, o Espírito Santo. Né? E aí, quando a gente vem para a espiritualidade, né? A oração de uma mãe. O ministério de Jesus começa com uma mulher. Ali, né? No tanque, que ele conta, e ela se espalhou para toda Samaria, que foi uma mulher, né? Eu fico imaginando a validação, as habilidades que Maria teve para gerar Jesus. Gente, ela foi escolhida. Sim. Você imagina uma coisa dessa? Poderoso, né? Muito poderoso. Inclusive, a Bíblia diz que algumas mulheres patrocinavam o ministério de Jesus. Muitas mulheres possivelmente essas mulheres eram empreendedoras. Sim. Né? Então, acho que vale aí depois um estudo bíblico para desmistificar essa coisa do feminismo, cultura woke, para calibrar mesmo a visão de como a mulher pode se ver, que tem bastante referência bíblica para pensar, né, em como Deus quer te usar também no mundo dos negócios como mulher e mulher cristã. Vai na essência. Uma semente de maçã, ela não vai dar um fruto de banana. Então, quando você descobre a sua essência como mulher, onde são as suas forças e as suas fraquezas, é aí que você tem poder. E além da Bíblia, né, naturalmente é importante, você citou isso, né? Processo de buscar conhecimento, né? Mas não aquele conhecimento do gnosticismo, né? Aquela coisa do de fora, mas é se preparar também para executar bem. E eu queria chamar a atenção aí nesse ponto de preparação e convidar você a conhecer o projeto do Tela Educação. O projeto Tela Educação, e aí vale para homens e mulheres, né? Naturalmente, é uma iniciativa do Tela no sentido de ensinar a cosmovisão bíblica, ou repercutir a cosmovisão bíblica do empreendedorismo com propósito. Né? Então, eu vou perguntar já para você, Eli, você fala bastante sobre propósito, né? Então, muitos empresários, empresárias falam assim, puxa, mas todo negócio tem que ter um propósito, né?
Segura aí, já já você responde, né? Então, mas no Teleeducação a gente discute esse e outros tantos, como ser empreendedor, como fazer para sair do zero, né? A gente tem tantos empresários de sucesso, por exemplo, fundador do Mercado Livre, tem uma masterclass, outros empresários proeminentes. Então, eu tenho certeza que lá você vai aprender bastante, né? Conteúdos preciosos para te ajudar a navegar nesse mundo do empreendedorismo. Só que nesse momento eu queria, Eli, fazer um desafio, um convite diferente, né? Você que está nos assistindo, nos ouvindo aí, você certamente conhece pelo menos 3. Eu ia falar 12, né? Por causa dos 12 apóstolos ali, dos 12 discípulos, mas pelo menos se você conhece 3 jovens na comunidade onde você participa, onde você frequenta, que ou estão desempregados ou estão precisando de uma oportunidade. Então eu queria convidá-los a entrar no site Tela Negócios e Missões, e lá na parte do Teleeducação, telanegociosemmissões.com.br, digita no Google, né? Se não lembrar, o Google nos ajuda bastante. E aí você vai na parte do Teleeducação e eu queria te desafiar a comprar pelo menos 3 vouchers para investir na vida desses jovens, né? Mais do que dar o peixe, dar de repente uma vara para ensinar a pescar ali, através dessa visão do empreendedorismo. Topa esse desafio? Legal o desafio, Eli? Muito legal, é o compartilhar, né? Muito bom, é você poder transbordar na vida de outras pessoas. Então, eu emendo aqui a pergunta para você. Todo mundo, ou todo negócio, ou todo empreendedor precisa de um propósito? É uma pergunta, aliás, recorrente nas reuniões do Tela, que acontecem mensalmente, né? Em alguma cidade aqui do Brasil, já somos mais de 20 núcleos, e é recorrente, sabia? O empreendedor cristão, aí às vezes eles falam assim, é porque está na moda que precisa ter um propósito? Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha só, Edu, o que nos mantém de pé no dia mau? Quando a gente vai para o dinheiro, ele compra aquilo que é barato. Você me venderia um pedaço do seu dedo? Não, de forma nenhuma. Um dedinho só. Não, você tem 10. Me vende. Não venderia. Pois você venderia? Então, tudo aquilo que o dinheiro compra é barato. Uhum. E chega um momento na vida, Edu, que naturalmente falando, o dinheiro te faz chegar lá. Uhum. Então, tá falando aqui uma pessoa aqui para você que tudo que o dinheiro pôde comprar e que eu quis, eu já tive. Uhum. Né? Eu conquistei. Eu realizei. Então, percebe? A bolsa tal, a viagem tal, o carro tal, tive. Uhum. Agora, o dinheiro, ele é limitado na vida de uma pessoa. Porque ele perde o sentido. Uhum. Chega um momento que você olha e fala assim, é isso. É isso. E você sabe... só isso, né? A expressão puxa, é só isso, é só né? isso. Tem algo que eu ensino. Um vazio em si mesmo, né? Por isso que não pode ser o propósito, né? Sim. Muitas vezes o dinheiro é o Senhor, não é? Mas ele não pode ser o propósito em si. Então, no dia mau, o que vai te sustentar é o seu porquê. Uhum. Então, por exemplo, hoje, a Adore Mais, ela tem desafios? É claro, todo negócio tem desafios. Uhum. Todos os dias tem um problema diferente, né? Esses dias eu tive um problema de energia lá onde estão os nossos transmissores. Uau. Né? E aí a rádio sai fora do ar. Uhum. E aí eu tenho que mandar a equipe, os engenheiros. E aí você depende da companhia elétrica. Só que eu tenho anúncios para soltar. Uhum. E o cliente já pagou. Uhum. E tem um contrato rodando. Então assim, né? Eu tenho colaboradores que têm problemas durante o dia, não veio trabalhar, tá com problema pessoal, aquele dia, né? E todos os dias. E aí quando eu olho e falo, puxa vida, hoje eu tô indo dormir com mais de 25 milhões de pessoas ouvindo sobre Jesus, podendo transformar as suas vidas, voltando para casa, curando
as feridas emocionais, porque a gente ensina muito ali nas 24 horas inteligência emocional, espiritual e financeira. E faz a palavra de Deus chegar mais longe. Então, eu tô falando aqui com você hoje, eu não sei quantas pessoas estão se convertendo nesse momento. De repente, deixando de um suicídio, né? Então, toda vez que eu tenho um problema, eu olho e falo, puxa vida, qual que é o propósito disso? É salvar pessoas. Né? E tudo na nossa vida, você querendo ou não, é sobre gente. Sem dúvida. Então, dentro do seu negócio, qual é o propósito dele? Se você não descobriu ainda, não para enquanto você não descobrir. Porque no dia mal é a única coisa que vai sustentar você de pé. Muito bom, muito bom. Falando ainda sobre educação, você tem um programa de mentoria, é isso mesmo? Tenho. E tá na moda isso, né? Ela gosta de ser polêmica, né? Gosto. Então, já que você levantou essa bola, vamos lá. Né? Como é que você vê essa questão aí de mentoria, coach? Essa virou uma bagunça, né? Porque, me permita, né? E sem dar nomes ou sem querer ofender ninguém, né? Até pastor virou mentor agora, né? Pastor, pastora e por aí vai, né? O que você acha sobre isso? Olha só, vamos lá para a essência das coisas. O que é o coach? É treinador. Sim. Né? É porque virou um... a palavra em inglês é treinador. Sim. E o que um treinador faz? Quando a gente vai pro futebol, ele faz a pessoa dar o melhor dela. Sim. Sair do ponto A pro ponto B, com perguntas. Né? Ele é quem treina. Então, a solução dos problemas sai da própria pessoa. Né? Um coach, ele não pode dar direção, ele não pode dar conselho. Mas aí tem ele dá ferramentas. Então, partindo desse princípio aí, a gente eliminaria 90% da oferta de coach do mercado, porque quando você cita, e eu concordo com você, a figura do treinador. O treinador é aquele que está junto, caminha junto. Ele não dá as respostas, ele faz as perguntas, mas ele acompanha um processo. Claro. Né? Não Sim. é uma pílula de sabedoria ou de informação que vai resolver a parada. Você concorda Lógico que comigo? não. Isso está muito raso, né? Então, mas as pessoas estão comprando isso, né? Onde famoso tá o problema? marketing. Está no problema de quem vende a tal do coach aí, do treinamento de um final de semana, ou quem compra procurando soluções mágicas por 12 parcelas de XXX? Olha só, Edu, tudo vai da consciência de cada um. Vai da consciência de cada um. É claro que o motivado, ele vence o inteligente. Então, uma das minhas formações também é marketing. Então, é claro que aquilo que você está comprando precisa ter um respaldo. É igual você vai consumir um produto. Peraí, um sabão em pó. Ele vai estragar a minha roupa? Ele vai limpar realmente? É você ir a fundo da informação sobre aquela pessoa, sobre aquilo que você está querendo comprar. Não sai comprando. Né? Isso não existe em nenhum segmento. Não é razoável, não é lógico, né? Não é lógico. Não tem nenhuma razoabilidade, né? Claro. Então, agora, a pessoa que está vendendo, ela está vendendo. Né? E aí é o marketing. E aí, o nosso digital, você tem 30 segundos para convencer uma pessoa. Porque ela vai passar ali os stories, ela vai passar. Então, você tem que usar de todas as técnicas, né, de comunicação para atrair a atenção. Então, primeiro, o que você que está comprando vai no profundo, vai trazendo para o segmento bancário, score. Qual que é o score daquela pessoa? A sua vida financeira está lá no Banco Central. Desde quando você abriu sua primeira conta. E não é o quanto ele tem na conta, né? Porque ele pode ter na conta e enganado um monte de gente, né? Não dá pra ver a conta de alguém. Não, às vezes ele fala, eu fiz milhões e tal pra transferir pra uma autoridade de score, mas não é isso, né? Será? Pois ele pode Porque tem influenciadores que alugam casa, alugam carro pra poder fazer um vídeo.
E tem isso, né? Tem, nossa. Que loucura. E o que você acha, já que você está no modo polêmico, né? O que você acha de pastor, pastora, líder, vamos colocar assim, né? Líder espiritual cobrando conselhos ou cobrando aí como coach? Olha, eu gosto muito de trazer... Podemos falar nesse assunto? Claro, sobre especialistas, né? Você precisa, sim, saber de tudo um pouco, mas você é especialista num assunto, que é onde você estudou, tem as suas experiências e gerou os resultados. Quando a gente vai falar de um pastor, na sala pastoral, chega de todos os assuntos. Sim. Tudo. Desde as 12 áreas da vida. É família, é dinheiro, é profissional, é conjugal. Chega pro pastor. E às vezes tudo misturado. Tudo misturado. O pastor, é claro, até dependendo de quantos anos ele tem de pastoreio, ele vai ter uma experiência nesses assuntos. Mas em qual área ele é especialista? Né? É igual o pastor querendo ensinar o outro sobre dinheiro, sendo que ele não consegue gerir as contas da igreja. Tá errado. Né? Um pastor, ele é especialista em qual área? Né? E aí, existe sim, eu conheço vários pastores em tempo parcial e ele tem um negócio. Ele tem uma imobiliária, ele é investidor, ele é professor de escola pública, ele é professor de escola particular. É contador. É contador, vários, advogado. Advogado, sim. Só que aí ele é pastor, ele tem uma igreja. Então, percebe onde você é especialista. Não pode confundir. Né? E trocar as autoridades. Né? Autoridade naquilo que você faz. Então, por exemplo, eu sou empresária. Né? Eu sou mentora. Eu trago a minha experiência de 28 anos como uma mulher de negócios. E aí eu trabalho as áreas, as três áreas, a inteligência emocional, espiritual e financeira, dentro de um negócio. E a partir também, possivelmente, das suas histórias e experiências, né? E dos resultados. E dos resultados e da especialidade que você investiu para isso. Exatamente. Né? E não foi um curso final de semana que te capacitou. Aliás, qual é o conceito que você tem? Na verdade, se existe diferença entre mentor e coach? Então, o coach, como eu disse, ele é um treinador, ele vai te dar ferramentas. O mentor, ele vai te direcionar. Ele vai te dar conselhos direcionados na experiência e na técnica que ele tem, no modelo que ele tem e nos resultados que ele já gerou. Então, o mentor, ele vai te aconselhar. O coach, ele vai treinar e ativar dentro de você as respostas. Essa é a diferença, né? Trazendo para a prática, que a gente precisaria de mais tempo. Então, por exemplo, você tomaria conselho de como é ter um filho com alguém que não é mãe, filho. Que não é pai, que não tem filho? Né? Mas tem um monte de gente dando conselho aí de como... aí... Pois é. Muito bem. Palavra, pelos seus frutos vos conhecereis. É isso aí, né? E tem outro texto que eu gosto bastante, né? Quando eu ensino meus filhos, eu digo o seguinte, não pode tomar... Olha, tá muito mais, eu digo para eles, né? Na forma com que você analisa as outras pessoas do que dizer que você foi enganado. Porque a Bíblia diz que não pode de uma fonte doce jorrar água salgada, né? Porque alguém disse XYZ, observa os frutos, né? Os frutos muitas vezes falam mais, o teu comportamento, né? Aquilo que você é e vive, falam mais que as suas palavras, né? Caminhando para o final aqui, queria te fazer uma pergunta, né? Aliás, para quem não sabe, o T de tela é de tecnologia, viu, Eli? Então, T de tela, né? Tecnologia e empreendedorismo. A gente acredita que o empreendedor deve buscar capacitação para ser um bom líder e que tudo isso redunde em uma visão e ação, o A de tela, ação missionária. Mas falando então de tecnologia, e a gente fala bastante aqui que a gente está num momento ímpar, né, da história da humanidade, né, com inteligência artificial, a facilidade que as pessoas podem empreender a partir da tecnologia, as próprias mídias sociais é um bom exemplo disso, né?
Qual é a sua visão aí do papel da tecnologia na expansão do reino? Eu acho ela essencial. Por quê? Tudo que são ferramentas, e a tecnologia é uma ferramenta para acessar pessoas. Então, assim como, né, eu amo rádio, venho dessa escola. O rádio, ele é um camaleão. Porque ele se adapta ao momento. O rádio tem 100 anos. Né? Hoje, eu tive que fazer lá nos estúdios, lá na Avenida Paulista, uma adaptação no estúdio para transmitir imagem. Eu sou da época que era só áudio. O pessoal ia fazer programa na rádio de chinela havaiana, de bermuda. Hoje não dá mais, porque tem a imagem. Exato. Né? E aí tem as redes sociais. E aí tem as plataformas digitais. Que é incrível. Então, tudo aquilo que é ferramenta para potencializar a mensagem, para transformar vidas, nós devemos usá-las. Eu ouço às vezes, né, 50 a mais, dizer assim, isso é coisa dos jovens. Né? Então, é perder uma oportunidade de ouro para expandir, né, a mensagem da qual o Senhor nos confiou, né? Com certeza. Falando de tecnologia, eu pedi para o Felipe pôr na tela aqui, um dos patrocinadores aqui do nosso podcast, a Wings AI. Então, você, empreendedor, precisa entender, como ele disse aqui, né? A tecnologia é imprescindível para qualquer negócio, você concorda, Eli? Com certeza. E a inteligência artificial, ela economiza processos, né? Ela potencializa resultados. Você não pode ficar de fora dessa. Então, se você está aí desejando colocar IA no seu negócio, a gente convida a conhecer a Wings AI. Então, www.wings, asas em inglês, no plural, wingsgroup.com, ou melhor, .ai. Estava quase errando aí. Então vamos de novo. www.wingsgroup.ai. AI de Artificial Intelligence. Tá bom? Então a gente convida você a prestigiar aquele que está nos ajudando a levar esse conteúdo até você. Eli, estamos indo para o finalzinho. Passou rápido, né? Voou, né? Um papo bom. Muito bom. Bom, quem quiser, para não perder aqui o gancho, falamos de mentoria, né? Quem quiser eventualmente conhecer, para estudar um pouquinho mais sobre o seu perfil e conhecer um pouco mais da sua história, da sua biografia, né? De tudo daquilo que você construiu e eventualmente adquirir uma mentoria sua, como é que faz? É Instagram? Instagram, Elisângela Gomes, a Eli. Elisângela Gomes, a Eli. Tem um contato também, caso você queira, né, mandar um WhatsApp, meu time vai amar receber vocês. 011 99537 5356. 99537 5356. Mas ali no Instagram a gente traz, né, todas as informações. Elisângela Gomes, a Eli. Tem o site, elisangelagomes.com.br também. Muito bem. Invista em você, eu posso dizer que vale a pena, né? Com certeza. Vale a pena para que você seja cada vez um empreendedor, uma empreendedora melhor. Eli, nós falamos tecnologia, agora eu vou para um outro viés aqui, né? Do livro. Esse é Você gosta de livro? Amo! Lá, tá tendo a Bienal, né? Isso. E aí o meu time já falou pra mim, Eli, não traz mais pra cá, pro escritório, porque não cabe mais livro aqui. Você sabe que em casa nós temos um hábito, né? Todo presente, pode ser presente de criança, né? A gente dá um livro de presente. A gente acredita que aquilo, de alguma forma, cria um registro ou abre uma porta incrível. Então, tirando a Bíblia, tá bom? A Bíblia não vale. Quer dizer, na verdade, a Bíblia é a maior referência de empreendedorismo. Você concorda comigo? Né? Muito. A Bíblia fala mais de dinheiro do que de fé. 2.350 versículos sobre business, sobre negócio, sobre finanças, mais do que amor, esperança e fé, que é a base do Evangelho. Né? Mas tirando a Bíblia, que livro na sua trajetória como empreendedora, se você ama livros, talvez seja até difícil, mas... Nossa, um só. Aceite esse desafio, mais esse desafio aí. Que livro você recomendaria para dizer para nossa audiência o seguinte: além da Bíblia, você não pode deixar de ler o Campo de Batalha da Mente. Porque é onde tudo começa. Joyce Meyer, isso? Joyce Meyer. Muito bom, muito bom.
Ela é craque, É né? incrível. Ela Não é especificamente sobre empreendedorismo, não, mas ajuda é sobre a você... sua mentalidade. Isso, que tem tudo a ver com empreendedorismo. Porque não tem como você ter um negócio de alto valor se você não é uma pessoa de alto valor. Uhum. Né? Os seus negócios acabam sendo reflexo de quem você é. Né? Então, o seu negócio só vai ser grande se você, empreendedor, for grande. Uhum. Né? O seu negócio vai ter sucesso se você for uma pessoa de sucesso interno primeiro. Então, tudo começa aqui fora, quando primeiro acontece aqui dentro. Então, o campo de batalha da mente é um divisor de águas. Vale a pena. Muito bem, eu vou mudar o protocolo aqui hoje, né? E geralmente tem uma pergunta final que é conselhos, né? Provérbios é o meu livro de cabeceira, é ótimo pensar aqui na multidão de conselhos da sabedoria. Então, normalmente, Eli, a gente termina aqui pedindo um conselho para o entrevistado falar para a nossa audiência que quem está querendo empreender. Mas hoje eu vou mudar, então, a pergunta, ou vou ajustar a pergunta, né? Porque nós falamos aqui de mulher, empreendedora e cristã. Então, olhando ali para a sua câmera, né? Que conselho você daria para uma mulher que está nos ouvindo e está em dúvida com relação se ela deve ou não empreender? Sobre tudo aquilo que você deve guardar, guarda o seu coração. Porque é dele que procede a fonte da vida. Você não vai conseguir ter um bom empreendimento sem saber a sua verdadeira identidade. Então, você quer ter um negócio de sucesso? O porquê disso? O porquê? Vasculha o seu coração. Quem vai ganhar com isso? É só você? Ou é você, a sua família, a sua cidade, a sua nação, o mundo? Então, qual é a sua motivação? Porque é aí que vai estar a aprovação de Deus ou não. Então, nós nascemos, sim, a imagem e semelhança do Criador. Então, nós temos no nosso DNA a abundância. Nós temos no nosso DNA a riqueza. É só você olhar para a natureza. É só você olhar para tudo aquilo que Deus fez. Você vai ver tudo próspero. O que é a prosperidade? É o crescimento. Se você não está crescendo nas suas emoções, nas suas finanças, no seu casamento, nos seus negócios, se você não está crescendo, você está morrendo e você não está dentro da vontade de Deus. Porque Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, quando eu olho para os cristãos, com o tanto de conhecimento que a Bíblia nos traz, você aceitar menos do que a abundância de Deus, será que está no centro da vontade dele? Ou seja, não aceite menos do que Deus programou para você. Exatamente. Você falou, eu vou trazer uma curiosidade aqui. Tá. Uma curiosidade surpresa para você, bônus para nossa audiência. Você fala bastante sobre o sentido etimológico das palavras, né? Então, Sim. Você vai na origem ali da palavra e discorre e tal. Já percebi que é a sua metodologia. Né? Uhum. Muito bem. Você sabe a razão ou o que significa o nome Elisângela? Aqui não é um programa, né, que vai nesse viés de tentar entender, mas minimamente, né, quando a gente olha para a Bíblia, Deus, o nome era importante, tanto é que ele Sim. mudava o nome. Né? E a curiosidade que eu quero trazer para você aqui é se você sabe por que não porque sua mãe ou seu pai deu o nome de Elisângela, mas o significado de Elisângela. Eu tenho uma agência que faz uns trabalhos pra gente e eles são tão carinhosos assim com os clientes que ele, numa reunião, trouxe um presente pra mim, um café, que eles também fabricam café lá, e tinha uma etiqueta no saquinho com o meu nome. Escrito ali que Elisângela
né, é abundância que traz boas novas do reino, algo assim, nesse sentido. E aí eu fiquei muito feliz, mas estou curiosa para saber a sua classificação aí do meu nome. Então vamos à revelação. A revelação aqui do meu nome, gente. Na verdade, do oráculo chamado Google, né? Mas eu fui... pesquisei mais de uma fonte e, na verdade, aí, o nome Elisângela, ele é a junção de 2 nomes, né? Ângela e Eli. E Eli, segundo as fontes que eu verifiquei, vem de Elizabeth, que é um nome que tem uma origem grega. Olha! Perdão, origem hebraica. Hebraica? Elizabeth vem de uma origem hebraica. E o Ângela vem de uma origem grega. Então, até aí a gente está na Bíblia, né? Estamos ali. Velho e Novo Testamento. Já gostei. Mas olha que curioso, né? A curiosidade está aí, né? Quando a gente olha para a sua história hoje como comunicadora, me parece que tem tudo a ver com o seu nome, né? Então, Ângela significado é mensageiro. Não é? E a palavra aqui, o nome de Elizabeth, significada consagrada por Deus. Uou. Então, a mensageira consagrada por Deus. A mensageira, eu faria a paráfrase, né? A mensageira de Deus aqui na Terra. E eu acho que é isso que você tem feito através da sua trajetória e da Dore Mais, não é isso? Com certeza. Super combina, né? Super combina. Legal. Gostou da curiosidade? Amei. Nada é por acaso, né? Maravilha. Bom, última pergunta. Qual que é o sonho grande hoje? Eu sei que você deve ter bastante sonhos. Tem vários. Futuro, mas qual que é o maior sonho? Sonho assim gigante que você poderia registrar através desse podcast para daqui a alguns anos a gente revisitar e ver Deus cumprindo na sua vida. Nossa, tem uma pesquisa que fala que são 70 milhões de evangélicos, de cristãos declarados que a gente tem no Brasil. Eu tenho um sonho nessa área, né? Porque em cada área da nossa vida a gente tem um sonho. Nessa exclusiva é de que os cristãos entendessem e colocasse a sua atenção no aprendizado sobre a riqueza terrena. É claro que existem as riquezas eternas. Essa foi conquistada por Jesus, nem depende muito conquistada. Da gente, né? Na verdade, né? Agora, a riqueza da terra Deus deixou para nós. Eu fico imaginando se 70 milhões de cristãos entendessem sobre riqueza, abundância, dinheiro, prosperidade na terra, o quanto que esses recursos potencializaria o reino de Deus. Foi deturpado a prosperidade no nosso país, né? Como a gente falou aqui, os extremos, né? A mulher, feminismo, o homem, machismo. E assim tem essa deturpação com relação à prosperidade e à pobreza. Né? Existem várias pobrezas. E a pobreza de espírito, a pobreza de bolso, a única diferença é o tanto que você conhece sobre esse assunto. Então, assim, o meu sonho nessa área é que os cristãos investissem tudo que eles têm, que eles podem, em conhecimento sobre dinheiro, sobre a prosperidade terrena. Reinando, eu gosto de uma expressão, reinando com Deus em vida. Né? E a partir daqui da terra. É importante, né, entender que a Bíblia tem, como já dissemos, 2.350 versículos sobre o tema. Então, tá aí, hashtag fica a dica, né? Estude bastante. E é disso que nós falamos aqui, porque sucesso é muito mais do que lucro financeiro. É sobre impactar vidas e servir ao nosso Deus. Muito obrigado pela sua audiência. O que você está fazendo por vocação? Você precisa entender qual a sua vocação. Indo ou ficando, vá para aquilo que Deus quer que seja feito. Você não vai ficar rico porque teve uma boa ideia simplesmente. Você vai ficar rico porque tem um propósito. Minorias, é o que eu chamaria de mercados étnicos. Agronegócio, água, tecnologia, globalização. Eu sugeriria a área da sustentabilidade.
Por que as empresas têm investido tanto em sustentabilidade? Será que não é pela fidelização dos consumidores? O que tem se desenvolvido mais rapidamente, categorias como moda, como saúde e beleza, como casa e decoração. E finalmente, a área de energia. Nós estamos diante de um cenário em que a gente tem as mudanças culturais e tecnológicas muito importantes. Essa mudança de cenário tem desafiado a igreja a ter conhecimentos específicos e saber utilizar essas ferramentas para a glória de Deus. O Tela Masterclass é, para mim, exemplar nesse sentido.